Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, chegando aqui para passar os resultados que tivemos nessa quarta-feira de futebol. Começando aqui pela segunda divisão do Campeonato Piauiense. Jogo de ida, fase semifinal. Teresina 3, Flamengo do Piauí 2. Teremos aqui o jogo da volta. Bom, pela Copa Santa Catarina, jogo de ida, fase quartas de final. Chapecoense 2, Figueirense 1. E também mais um jogo aqui, Criciúma 0, Joinville 0. Teremos aqui os jogos da volta, fase quartas de final, Copa Santa Catarina. Copa da Federação Gaúcha. Aqui também, gente. Tivemos o Aimoré vencendo São Gabriel pelo placar de 3-0. Recopa Gaúcha, né? É o nome. Aimoré 3, São Gabriel 0, repetindo. Copa Sul Sub-20. O Grêmio perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Aqui também. Campeonato Pernambucano Sub-20. Serrano 1 e Pojuca também 1. Copa do Brasil Sub-20. Vou passar clubes classificados aqui, beleza? Vasco 3, Cuiabá 0, América Mineiro 1, Vila Nova de Goiás 0, São Paulo 8, Operário do Mato Grosso do Sul 0. Aqui também Sport Recife 3, Sergipe 0, CRB 0, América de Natal 0, CRB 4-3 nos pênaltis, passou para a próxima fase. Aqui também tivemos Curitiba 0, Novo Horizontino 0, e o Novo Horizontino passou nos pênaltis para a próxima fase, Copa do Brasil Sub-20. Vamos lá, galera. Central Córdoba 1, Huracan 0, jogo isolado, Campeonato Argentino. Voltando aqui para a Copa do Brasil Sub-20, mais 2 resultados. Flamengo 4, Porto Vitória do Espírito Santo 0, Flamengo classificado. Atlético Mineiro 3, Real Brasília de Brasília 0. Esse confronto já está definido, tá? Pela próxima fase da Copa do Brasil Sub-20, teremos aí um confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo. Beleza? Repito, Copa do Brasil Sub-20. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Ásia. O Xangai SIPG perdeu por 2-0 para o Machida do Japão. Machida do Japão 2, Xangai SIPG 0. Xangai Shenhua 2, Seul da Coreia 0. Liga dos Campeões da Ásia. Bom, aqui também, Bahia 1, Internacional 0. O Bahia assumiu a 5ª posição no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, gente. Copa Libertadores da América, fase semifinal, jogo de ida. O Flamengo venceu o Racing por 1-0. Teremos aqui o jogo da volta, Copa Libertadores, fase semifinal. Vamos lá, gente. Resultados aqui pela Liga dos Campeões da Europa. Resultados dessa quarta-feira. Atlético de Bilbao 3, Karabag do Azerbaijão 1. De virada, tá? Bodoglimt da Noruega 1, Galatasaray da Turquia 3. Liga dos Campeões. Também aqui Bayern de Munique 4, Clube Bruges da Bélgica 0. Também aqui tivemos Real Madrid 1, Juventus 0. Aqui também Liga dos Campeões. Mais resultados aqui, gente, pela Liga dos Campeões da Europa. Slavia Praga da República Tcheca 0, Atalanta 0. Mônaco da França 0, Tottenham da Inglaterra também 0. Chelsea 5, Ajax 1. Inclusive o Estevan
né, brasileiro, marcou seu primeiro gol em um jogo oficial pelo Chelsea. E é lógico, seu primeiro gol na Liga dos Campeões da Europa, né? O brasileiro Estevan. Chelsea 5, Ajax 1 e Liverpool de virada na Alemanha. 5, Eintracht Frankfurt 1. Liverpool 5, Eintracht Frankfurt 1. O Liverpool, após 3 derrotas consecutivas, volta a vencer. No caso, na Liga dos Campeões, né? Mas no geral, tá? Tava 3 jogos sem vencer, contando por todas as competições. Bom, gente, mais um resultado aqui por essa rodada, né? Da Liga dos Campeões da Europa, é o último, né? Pela Liga dos Campeões, o Sporting de Portugal venceu o Olympique de Marseille da França por 2-1 de virada, né? Vale destacar aqui nesse jogo 2 gols de brasileiros, cada um para uma equipe. O Igor Paixão, né, abriu o placar para o Olympique de Marseille, e o Alisson, que foi um jogador contratado pelo Sporting de Portugal junto ao Vitória da Bahia, fez o gol da virada, né, do Sporting sobre o Olympique de Marseille, nessa vitória por 2-1 pela Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente, alguns jogos aqui pela Liga Europa nessa quinta-feira. Vamos ter os seguintes jogos: 1h45 da tarde, Stuttgart da Alemanha contra o Fenerbahçe da Turquia. Ferencváros da Hungria contra o Red Bull Salzburg da Áustria. 1h45 da tarde, Liga Europa. 4 horas da tarde, Vitória Pilsen contra Roma. E Porto de Portugal e Nottingham Forest na Inglaterra, 4 horas da tarde, Liga Europa. Vamos lá, gente, mais jogos dessa quinta-feira. A Universidade do Chile, Lanús, 7 horas da noite, jogo de ida, fase semifinal, Copa Sul-Americana. 9h30 da noite, jogo de ida, fase final, fase semifinal, né? Copa Libertadores da América, 9h30 da noite nessa quinta-feira, Palmeiras e LDU, beleza? Bom, gente, encerrando o vídeo falando do Bayern de Munique, né? Essa vitória sobre o Clube Bruges na Allianz Arena pela Liga dos Campeões. Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Primeira coisa que eu vou passar foi a escalação do Bayern de Munique para esse jogo. Bom, diferente do que eu havia passado no último vídeo, tá? Vale dizer. O Kompany treinador foi lá e mudou mesmo. A escalação não muito, mas mudou. Vamos lá. Neuer no gol. Na lateral direita, o Rafael Guerreiro. Jonathan Tah e o Upamecano na defesa. Laimer na lateral esquerda. Kimmich, Pavlovic e Lennart Kau como meia. Jogador da base. Olise por um lado, Luiz Dias pelo outro e Harry Kane centralizado. Esse aqui foi o time, né, do Bayern de Munique para esse jogo contra o Clube Bruges. Bom, na classificação geral da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique tem 9 pontos, junto ao líder PSG, que também tem 9 pontos, e o Real Madrid, que também tem 9 pontos. Beleza? Essa é a fase de liga. Esses 3 estão empatados em pontos, mas é questão de saldo de gol, né? Um tem mais, outro menos. O Bayern de Munique está na segunda posição atrás do PSG. Beleza? Quero destacar aqui agora, falando exatamente sobre o jogo, quero destacar o jovem Lennart Kau, jogador de 17 anos, que, bom, passando os gols do Bayern de Munique, né? Só para deixar muito claro, o Lennart Kau fez 1-0 para o Bayern de Munique, ainda com 4 minutos de jogo. Logo depois, ainda no primeiro tempo, Harry Kane marcou o segundo. No primeiro tempo ainda, Luiz Dias marcou o terceiro gol do Bayern de Munique, um golaço, né? E no segundo tempo, Nicolas Jackson, né, deixou aí o segundo gol dele com a camisa do Bayern de Munique. Detalhe, né? O segundo gol dele na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, desde que foi contratado. Bom, o jogo em si, gente, um jogo que o Bayern de Munique jogou bem,
jogou para cima, jogou marcando pressão e aproveitou chances que teve. Não todas, perdeu vários gols, mas aproveitou chances que teve, certo? O Clube Bruges não fugiu à regra do que geralmente faz. É um time que joga para cima, um time que joga confrontando o adversário, é o estilo deles, e jogam assim mesmo. Mas o Bayern de Munique se aproveitando do Bruges partindo para cima, conseguiu nos contra-ataques, com transição, com boa coletividade ali do time, fazer os gols. Beleza? Saíram naturalmente esses gols no primeiro tempo. O Bruges tentou jogar, mas não colou, né? Simples assim, eu acho que eu posso dizer. E, bom, o primeiro tempo, 3-0 Bayern de Munique, conseguiu aplicar esses 3 gols. E no segundo tempo, basicamente a administração de placar, mas dessa vez com a bola, com o controle, alterou vários jogadores, aí quem saiu, o Leonardo Cal saiu, uma arruma de gente. E mesmo assim conseguiu marcar, né? Com o Jackson no segundo tempo. Perdeu também mais um caminhão de gol, meteu a bola na trave, né? Então, assim, poderia ter feito mais gols o Bayern de Munique, mas o que importa dizer é que foi um bom jogo do Bayern, de ponta a ponta. Mereceu esse 4-0, beleza? Sobre o Clube Bruges. E, bom, bela vitória, gente. Bela vitória mesmo. Como eu já havia antecipado no último vídeo, próximos jogos do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. PSG fora, no próximo dia 4 de novembro, na casa do PSG. Então, briga direta pela liderança da competição. E ainda, aliás, depois da data FIFA de novembro, aí teremos aí o jogo contra o Arsenal, né? Encerrando aí o ano para o Bayern de Munique, questão da Liga dos Campeões. Se muito me engano, vão ser mais 2 rodadas de Liga dos Campeões nesse ano, né? Bom, ainda, né? Para o Bayern de Munique e para os outros também. Bom, galera, falando outras coisas. Passando um dado aqui. O Lennart Kau, esse atacante de 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem do Bayern de Munique a fazer um gol na Liga dos Campeões da Europa, jogando pelo Bayern de Munique. Beleza? Então, e só falando mais uma coisa, ele marcou seu primeiro gol como profissional, né, em um jogo oficial pelo Bayern de Munique. Lembrando que ele já havia marcado um gol, mas foi num amistoso contra o Grasshopper, lá na pré-temporada. Um gol, inclusive, parecido com o que ele marcou nesse jogo contra o Bruges. De longe também, de fora da grande área, num ângulo também do mesmo jeito. Bom, próximos jogos do Bayern de Munique no geral, gente, eu vou passar aqui pelo que eu entendi, beleza? Se eu tiver errado, eu corrijo depois, mas eu não creio estar errado, não. No próximo sábado, o Bayern de Munique tem um clássico devido à história, gente. Eu já vi até... Eu vou passar isso depois de novo, mas... Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, que é o próximo jogo do Bayern. Esse jogo vai acontecer sábado, 10h30 da manhã, pelo Campeonato Alemão. Esses 2 clubes se enfrentaram já várias vezes e o confronto é bem equilibrado, tá? E olha que a fase do Borussia Mönchengladbach não é nada boa. Até agora não venceu nenhum jogo no Campeonato Alemão, mas é um clássico. Bayern de Munique e Gladbach. Beleza? Histórico, inclusive. Bom, após isso, o Bayern de Munique na próxima quarta-feira, dessa quarta-feira que passou há 8 dias, beleza? Vamos colocar assim, ou dessa quinta-feira que estamos entrando há 7 dias. O Bayern de Munique vai encarar às 4h45 da tarde, pela segunda fase da Copa da Alemanha, o Colônia, tá? Bayern de Munique e Colônia na próxima quarta-feira. Jogo único, segunda fase, Copa da Alemanha. Quem perder, tá fora. Bom, e no jogo seguinte, pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique vai encarar, pelo que eu entendi, o Bayer Leverkusen, né? Da Alemanha, né? O Bayer Leverkusen de Leverkusen, que também é um clássico, vale dizer, historicamente falando. Então, o Bayern de Munique tem esses 3 jogos aqui antes do jogo contra o PSG, tá?
pela próxima rodada da Liga dos Campeões de Europa, que não sei se passei a data, mas é no próximo dia 4 de novembro, exatamente, né? Esse jogo contra o PSG aqui. Bom, galera, quero deixar um abraço para todos, peço o like dos amigos e deixa um comentário aí, né? É bem importante, galera, para que mais e mais pessoas possam curtir o canal, perceber que aqui é informação para valer, sem conversa, sem papo, beleza? Informação no talo mesmo. Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Mais uma vez peço like e